Isso que a gente vai fazer. Quem for dali de próximo. Né? Obrigada, querido. Eu não botei nenhum processo de vocês, que não deu tempo. Eu estava viajando aí, não, eu até levei o computador, mas não tive tempo de abrir de jeito nenhum. Estava em reunião. A desembargadora Denise me designou para eu fazer uma missão lá no Vai entender isso. Eu fiquei feliz com a tua ida, fiquei sabendo. Ela está delegando as coisas, tem que delegar mesmo. Assim, essas coisas, vai lá, gente. Senhores, bom dia a todos. Bom dia a todos. Havendo quórum presente, Sua Excelência, o doutor representante do Ministério Público, na pessoa do doutor Cosmo, declaro aberta a presente sessão, ao tempo em que declaro aprovada a ata da sessão anterior, ou seja, a 18ª sessão ordinária realizada no dia 19/7/2017. Tendo em vista, declaro também justificadas as ausências da desembargadora Denise Bonfim, presidente, está de licença prêmio, desembargador Samuel está com agenda externa, a doutora desembargadora Cesarinete, com licença médica. Portanto, essas são as ausências e já pela ordem eu chamo a julgamento o item primeiro da pauta, ou seja, o mandado de segurança número 1262-36/2017 da relatoria do eminente desembargador Pedro Ranzi. Eu aproveito a ocasião e peço já as escusas. Quero cumprimentar aos eminentes desembargadores, e o faço na pessoa da decana, desembargadora Evangelista. Cumprimento também o procurador doutor Cosmo, senhores advogados presentes e servidores. Como disse, chamo pela ordem para julgamento o mandado de segurança já mencionado, e concedo a palavra ao eminente desembargador Pedro Ranzi. Saúde Vossa Excelência, eminente desembargador Djalma, Francisco Djalma, que preside esta Assembleia Judiciária, e os senhores desembargadores presentes, a pessoa do eminente desembargador Evangelista, bem-vinda, depois de uma semana de trabalho ainda, e uma viagem cansativa, ainda vem ao seu dever, importante, compromisso com a instituição, aos senhores colegas, desembargadores, senhor procurador, o procurador Maico. Essa questão é uma questão, até saiu anunciada na imprensa, a questão essa decisão do Tribunal de Contas, né, que numa decisão monocrática, né, ela suspendeu as convocações de concursos públicos. Em resumo, isso, o voto está já assentado para Vossas Excelências, e também foi atribuída uma multa diária de R$500, né, pela configuração do crime de desobediência. Essa é uma questão que está posta, e eu não vou cansá-los a Vossas Excelências, já que está disponível o voto e os documentos foram juntados, e eu deferia liminar, e as informações do Tribunal de Contas estão acostadas às folhas 208.239, e faz as suas alegações. Também aconselhei lá na LU, também prestou as informações, as páginas 236 e 248, e as suas justificativas, e ao final a História Procuradora de Justiça emitiu o parecer as folhas 256 e 268, manifestando-se pela concessão da segurança. É um relatório em sucintas palavras, senhores desembargadores.
senhoras desembargadoras, sobre este tema. Havendo sustentação, você dá a palavra ao procurador do Estado do Maia. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor desembargador, presidente em exercício desta egrégia corte, desembargador Francisco Djalma, excelentíssimo senhor desembargador Pedro Ranzi, ilustríssimo relator deste mandado de segurança, em nome de quem eu gostaria de saudar os demais integrantes desta egrégia corte. Excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, Dr. Cosmo Lima de Souza, nobres serventuários, seleta plateia, desembargador Pedro, eu gostaria aqui de aproveitar esta sustentação oral, tendo em vista que os itens subsequentes dessa pauta versam também sobre mandados de segurança, cujo impetrante e impetrados são os mesmos e o objeto é praticamente idêntico. Então eu gostaria de, nesta sustentação oral, já aproveitar a minha fala também para o julgamento dos demais mandados de segurança, itens número 2 e número 3 da pauta de hoje. E tendo em vista que as teses ventiladas nessas ações mandamentais, elas são comuns e uma ou outra tese, a depender do mandado de segurança, foi aventada em um e não em outro, mas eu gostaria aqui de pontuar aquilo que nós consideramos mais importante, a fim de postular a concessão da ordem. Excelências, o Tribunal de Contas do Estado ele instaurou 3 processos em desfavor do impetrante, com o objetivo de verificar a existência de atos nulos e eventual descumprimento de medidas disciplinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Esses processos eles foram distribuídos para a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia, que de ofício concluiu que o Poder Executivo havia praticado o ato que gera despesa irregular e, neste caso específico, proferiu medidas cautelares, determinando, no caso específico deste primeiro processo, o mandado de segurança que ora está sob julgamento, suspendendo a realização de 30 processos seletivos, que visavam a contratação, em determinados casos efetiva, de servidores públicos, em outros casos a contratação temporária e ainda a seleção de bolsistas, uma vez que o Estado tem alguns convênios com a União. No caso específico do processo subsequente da pauta, ela determinou que se suspendesse a realização de um concurso público relacionado ao provimento de vagas de alunos soldados da Polícia Militar do Estado do Acre. E no caso específico de um terceiro mandado de segurança, que também está pautado e logo em breve será julgado, ela determinou que o governador do Estado se abstivesse de dar cumprimento a 3 leis complementares estaduais. São elas as leis número 329, 330 e 331, todas de 2017, leis recentes, e que alteraram, respectivamente, o PCCR da CESACRE, o PCCR da Secretaria de Estado de Educação e Esporte e também a lei da Polícia Militar, o Estatuto dos Militares acreano. Tudo isto ela o fez determinando uma multa diária de R$500 e eventual configuração de crime de desobediência. Justamente contra essas decisões foram impetradas as ações mandamentais que hoje vão a julgamento. E eu gostaria de salientar aqui, excelências, como primeiro ponto dessas ações mandamentais, a incompetência do Tribunal de Contas do Estado para expedir cautelares contra o governador do Estado do Acre.
É consabido que, quanto ao chefe, aos atos do chefe do Poder Executivo, a Constituição Federal, ela disciplinou que esta tarefa de julgar as contas e de fiscalizar os atos do chefe do Poder Executivo é uma atribuição outorgada ao Parlamento. No âmbito da União, isto seria tarefa do Congresso Nacional. No plano estadual, isso seria tarefa da Assembleia Legislativa. E no plano municipal, isso foi outorgado à Câmara de Vereadores. Pois bem, neste caso específico, o conjunto normativo vigente, e isso está reproduzido na Constituição do Estado do Acre, essa norma ela é simétrica, é de observância compulsória pelas constituições dos estados. No caso específico do Estado do Acre, cabe ao Tribunal de Contas do Estado a emissão de um parecer prévio das contas e a submissão disto ao Poder Legislativo. E a Assembleia Legislativa, se entendesse ter havido alguma irregularidade, o que efetivamente não ocorreu, ela sim poderia tomar providências, inclusive de natureza cautelar. Mas não foi esse o procedimento que foi observado e que se verifica nesses casos concretos. A conselheira proferiu uma decisão monocrática, a presidência do tribunal notificou o governador do estado e foi advertido o chefe do Poder Executivo estadual de que ele não poderia dar seguimento às contratações, de que ele não poderia dar cumprimento a leis complementares estaduais, e isso, por óbvio, é uma afronta ao princípio da legalidade, isso é uma afronta ao ordenamento jurídico. Em última ratio, isso destrói o conceito que nós temos de Estado de Direito. A partir do momento em que uma instituição, um órgão, que é, de acordo com a Constituição Federal, um órgão auxiliar do Poder Legislativo, se arvora, usurpando a atribuição que pertence à própria Assembleia Legislativa e determina e intervém ilegitimamente no Poder Executivo, estamos diante de uma afronta ao próprio Estado de Direito. Excelência, sem querer cansá-los com citação aqui de todas as ementas de julgados do Supremo Tribunal Federal que foram trazidas na ação mandamental, eu cito por todas apenas uma que foi debatida no recurso extraordinário número 132.747, uma decisão antiga já da Corte, cujo relator foi o ministro Marco Aurélio e foi julgada pelo Tribunal Pleno do Pretório Excelso, que diz exatamente o seguinte, a ementa: ao Poder Legislativo compete o julgamento das contas do chefe do Executivo, considerados os 3 níveis, federal, estadual e municipal. O Tribunal de Contas surge como simples órgão auxiliar, atuando na esfera opinativa. É exatamente o que ocorre aqui. Não obstante, o Tribunal de Contas ter tomado uma decisão que a ele não competia, e o que é pior, ainda monocraticamente. Isso tudo, eu gostaria de pontuar, ocorreu porque no julgamento, ao fim do ano passado, de um processo de prestação de contas do ProSaúde, do exercício de 2013, cujo chefe do Poder Executivo, cujo Estado do Acre sequer é parte, no julgamento deste processo, algum membro do Tribunal de Contas suscitou que os gastos do ProSaúde deveriam ser incluídos no limite de gastos com o pessoal do Poder Executivo. E fazendo a soma destes gastos, o
Poder Executivo teria ultrapassado o limite prudencial desses gastos estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, contrariando a jurisprudência pacífica da própria Corte de Contas Estadual, do Tribunal de Contas da União, que tem essa matéria de há muito tempo já consolidada, e que, em resumo, entende que os gastos com as entidades paraestatais jamais devem ser somados aos gastos com o pessoal do Poder Executivo. A Corte de Contas, então, tendo feito esse julgamento do processo de prestação de contas do ProSaúde, entidade paraestatal, de natureza jurídica de direito privado, a partir de então mudou o seu entendimento e, sem julgar os processos relativos ao Poder Executivo, e como todos sabem, por força de lei, a cada quadrimestre é emitido pelo Poder Executivo um relatório de gestão fiscal, que é submetido à apreciação do Tribunal de Contas do Estado e que, no caso específico do Poder Executivo, a CREAN, foram encaminhados todos os relatórios quadrimestrais do ano de 2016 e já o do primeiro quadrimestre de 2017, e pasmem, excelências, o último que foi apreciado pelo Tribunal de Contas do Estado é relativo ao ano de 2015. Sem apreciar tais relatórios neste ano de 2017, relativos ao ano de 2016, o chefe do Poder Executivo é surpreendido com estas, entre aspas, decisões cautelares, cujo fundamento jurídico para a expedição delas, segundo a nobre conselheira, é um artigo do revogado Código de Processo Civil, que já está em vigor há mais de um ano. E o chefe do Poder Executivo é surpreendido com isto. Segundo ponto, excelência, que eu gostaria aqui de destacar, é que os gastos de pessoal do Estado do Acre, eles estão dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas mesmo que se entendessem extrapolados, que o limite prudencial tivesse sido extrapolado, ainda assim a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ela excepciona a reposição de cargos para as áreas de educação, saúde e segurança. E não obstante isso, a conselheira parece não ter observado este dispositivo de lei federal e determinou a paralisação de todas as contratações. Imaginem, vossas excelências, o caos que isso representaria para a saúde, para a educação, sobretudo para a segurança, com essa escalada, né, na criminalidade que nós temos vivenciado, não apenas aqui no estado do Acre, mas em todo o país. E o Poder Executivo, num esforço hercúleo, tentando cumprir o seu papel em meio a toda essa crise financeira, é surpreendido com uma decisão esdrúxula dessa natureza. Não obstante isso, excelência, a Procuradoria-Geral do Estado ainda invocou a impossibilidade de suspensão das leis vigentes, uma vez que o Tribunal de Contas do Estado do Acre, ele não tem atribuição legal para fazer controle concentrado de constitucionalidade. E todos sabem que isto é tarefa do Poder Judiciário. Aqui o impetrante agora recorre. E eu queria citar aqui apenas uma decisão que foi proferida também na Suprema Corte, no mandado de segurança número 25.888, cujo relator foi o ministro Gilmar Mendes, no qual ele discorre especificamente sobre essa atribuição do Tribunal de Contas. E eu queria, finalizando aqui a minha fala, excelências, dizer que passou ao largo a declaração de inconstitucionalidade, né, de qualquer norma por parte do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Então, somente
foi determinada a suspensão de todas as contratações e combinada uma multa diária, sem analisar juridicamente qualquer que fosse a eventual inconstitucionalidade, que, reitera-se, não há, nunca houve. Devido ao processo legislativo em relação às leis que são objetos do mandado de segurança subsequente, nesse item da pauta, foram devidamente cumpridas todas as exigências legais no processo de confecção dessas normas e, com base nisso, excelências, o impetrante vem aqui a esta augusta corte vindicar pela concessão da segurança, a fim de que sejam anuladas todas essas decisões. Agradeço com a paciência pela qual me ouviram e, de antemão, peço também, excelências, a concessão da segurança nos mandados de segurança que serão apreciados, os números 2 e 3 da pauta. Muito obrigado. Excelente senhor presidente deste colegiado, em nome de quem cumprimento todos os membros desta corte, o senhor advogado do Estado, advogado do presidente da assistência, parecer nesse mandado de segurança, assim como nos demais, que se seguem na pauta, o 2 e o 3, é de minha autoria e eu os ratifico no sentido de conceder a segurança, excelência, sem delongas. Retorna a palavra ao doutor Pedro. Nossas saudações. A questão se debate em tese, assim, no fundo, da questão de competência. Né? E a questão de competência é algo que é importante nesse processo. O voto já está lançado, nesta linha já sustentada do senhor procurador e a manifestação do seu procurador de Estado e agora pelo eminente procurador Dr. Cosmo. E eu, então, ratifico a liminar e digo as razões, né? E voto, então, pela concessão da segurança. Em resumo, é isso, senhores desembargadores, para não me alongar numa matéria que, nós queremos também ressaltar, o importante é ressaltar a importância do Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas, que faz nossos controles. Eu acho importante essa questão. Só que tem competências, que não são daquela corte, do qual tenho muito respeito, seus integrantes e sua Constituição. A competência, nesse caso, é do Tribunal, Tribunal de Estado do Acre, no caso, aqui presente. Então, nessa linha, senhores, já o voto postos a Vossa Excelência e já houve manifestação de lutos dos embargadores, eu voto pela concessão da segurança. Assim que Eu, como voto, é eminente desembargador. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador de Justiça, Cosmo Lima de Souza, saúdo os senhores advogados, o procurador do Estado, doutor Maico, eu cumprimento da sua sustentação oral, também a dos servidores desta corte, e cumprimento a pessoa da doutora Denise, nossa diretora. Eu tenho o mesmo entendimento, senhor presidente, do que o eminente relator lançado do seu voto escrito. Tendo em vista que não reconheço também ao Tribunal de Contas do Estado a competência constitucional em matéria de medida cautelar. Extrapolou sua competência, e daí porque eu voto no mesmo sentido que o eminente relator, pela concessão da segurança. Cumprimento Vossa Excelência, desembargador Francisco Djalma, vice-presidente dessa corte que está no exercício da presidência e também que preside essa sessão. Em seu nome, cumprimento meus eminentes colegas, também cumprimento o senhor procurador de Justiça, doutor Cosmo, aos advogados, ao procurador do Estado, doutor Maico Figali, serventuários na pessoa da doutora Denise, aos acadêmicos também e demais presentes. Bom dia a todos. O meu voto é acompanhando a posição apresentada pelo eminente relator, no sentido de conceder a segurança.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, hoje no exercício da presidência desse tribunal, cumprimento meus pares, senhor procurador de Justiça, acadêmicos, advogados, senhor procurador de Estado, sempre com sua verve latente aqui para conosco. Senhor presidente, eu só indago Vossa Excelência se a manifestação, como pedido da tribuna do nobre representante do impetrante, se estenderá aos demais, e assim eu já estou a lançar voto, seguindo a relatoria nos 3 processos que se segue de mandado de segurança. É verdade, senadora. Como bem declarou o próprio procurador, o Estado, o Maico, a sustentação alcança os 3 mandados de segurança. Sim. Primeiro, segundo, terceiro, e me parece que essa é a manifestação de excelência do relator também, né, senador? Eu acolho essa proposta, o voto já está posto. Só que é uma diferença dos demais, que é uma questão que... A extensão. Os demais são parciais. Votar por extensão logo. Voto é parcial, não é né? idêntico, é parcial, né? O segundo é a construção parcial, em vista a questão de competência. Eu ratifico, excelência, dos seus votos. Eu também tenho o mesmo entendimento, se o objeto, se o pedido e o objeto é o mesmo, somente a deliberação é que não guarda sintonia com a primeira, pelo fato de que só concessão parcial, né? Os 2 últimos, é isso? O segundo e o terceiro. Segundo e terceiro. Então eu não tenho nenhum problema em julgar em conexão. E o primeiro pela unanimidade. E o segundo e o terceiro. Parcial, se bater o suporte, né? Valor, Roberto. Acompanho o relator, concedendo integralmente a ordem no primeiro processo da pauta e nos itens 2 e 3 pela concessão parcial. Ratifica, Excelência, seguindo a relatoria. Regina, com voto. Senhor presidente, cumprimento a todos, senhores desembargadores, senhor procurador de Justiça, senhores procuradores senhor procurador do Estado, doutor Maico Figales, senhores advogados, senhores estagiários. Igualmente, acompanho integralmente o relator, concedendo integralmente a segurança. Lembrando que, neste caso, o Tribunal de Contas só detém competência consultiva e não judicante. Então, sigo na mesma linha do seu relator. Senhor presidente, eu saúdo Vossa Excelência, os eminentes pares, senhor procurador de Justiça, doutor procurador de Estado, o Maico, os advogados, estudantes, a senhora diretora judiciária e servidores. Eu sigo no mesmo entendimento do senhor relator, quanto ao item 1 pela concessão integral da ordem, item 2 e 3 pela concessão parcial. Senhor presidente, eu apresento meus cumprimentos ao Vossa Excelência. Saúde para meus eminentes pares, procurador de Justiça, advogados, estudantes. Eu também estou acompanhando o eminente relator, tanto neste quanto nos demais mandados de segurança que estarão sendo submetidos a julgamento. Cumprimento os eminentes pares, procuradores de Justiça, procurador de Estado, advogados, servidores. Acompanho o relator nos itens 1, 2 e 3. Então, a unanimidade decidiu o tribunal conceder a segurança para anular a decisão do mandado da medida cautelar proferida nos autos do processo número, os termos dos votos do excelente relator. Os itens 2 e 3, pode decidir o tribunal, a unanimidade, conceder parcialmente a segurança nos termos do voto do excelente relator. O mesmo fazendo em relação ao item terceiro. Na sequência, já chamo pela ordem, o mandado de segurança número 002-56 da relatoria do competente relator Roberto Barros, Estado de impetrante aqui, o Tribunal de Justiça, aliás, impetrante é Silvio Costa, impetrado dentro do Tribunal de Justiça Estadual. Com a palavra, por excelência, Novos cumprimentos, eminentes pares, conforme voto já disponibilizado, aqui é o mandado de segurança impetrado por Emerson Silva Costa e
a petição inicial não deixava muito claro qual era o objeto do ato coator. Em essência, esse impetrante era conciliador e ele pretendia fazer um empréstimo consignado, mas ele não tinha obtido uma decisão da presidência do tribunal quanto a essa pretensão dele. Então ele impetrou o mandado de segurança, não deixou muito claro se ele queria uma decisão da administração quanto ao pedido dele ou se ele queria já que o tribunal dissesse que ele poderia fazer o empréstimo, né? E aí eu pedi para que ele esclarecesse, e aí ficou mais nítido que o pedido dele era para que houvesse uma decisão quanto ao pedido de autorização para fazer o empréstimo, e no transcorrer do processo houve uma decisão administrativa quanto a isso, e por essa razão estou encaminhando o voto aqui pela perda de objeto do mandado de segurança e, consequentemente, denegando a segurança. O encaminhamento de voto, senhor presidente. Procurador, Excelência, eu ratifico o parecer visual pela denegação de segurança e também pelo superveniente do objeto. Já encaminhei o voto pela denegação, né, conforme já lançado. Meu sentido, eminente relator, excelência. Cumprimento Vossa Excelência pelo exercício da presidência. Meu sentido, excelência. Com o relator, excelência. Igualmente, acompanho o senhor relator. Acompanho o relator. Senhor presidente, já lancei o voto acompanhando o relator. Acompanho o relator. Senhor presidente, não haverá sustentação, já lancei meu voto. Estou me pronunciando pela denegação da segurança, senhor presidente. Talvez seja o caso de ouvir o Ministério Público. Excelência, ratifico o parecer também pela denegação da segurança. Já, estou lançando voto pela denegação, excelência. Meu sentido, eminente relator, senhor presidente. Ocorrência, apareceu o relator, denego. Acompanho integralmente o relator, senhor. Acompanho. Com o relator. Com o relator. Senhor presidente, esse mandado de segurança também está incluído no polo passivo, o secretário estadual de saúde, e ele combate uma remoção que foi aplicada ao servidor em caráter punitivo, sem observância do contraditório com a defesa. E eu lancei voto aqui, todos puderam analisar em plenário virtual, no sentido de conceder a segurança para invalidar o ato administrativo de remoção do servidor. Parece que pela concessão da segurança. Meu sentido, excelência. Meu sentido, excelência. Com o relator, excelência. Com o relator, excelência.
Acompanhe o relator. Acompanhe o relator. O item 7, senhores, será que se retirado faltando, que é o serviço da empregadora dessa marionete engenharia. Então, com isso, nós encerramos a pauta projetada para a data de hoje. Não havendo mais processo, preciso da palavra primeiro. Não havendo mais sessão, é claro que estamos encerrados a sessão e convocando o vermelho para a sessão de 9 de 8 de 2017, então, às 9 horas da manhã. Aproveito a ocasião para novamente cumprimentador, a professora também fazendo em relação ao procurador de justiça, os senhores advogados e advogados presentes. Declaro, portanto, encerrada a sessão, desejando um bom dia a todos.